Olá, sou a professora Patrícia, da Educação de Jovens e Adultos, e hoje temos um assunto muito importante para falar na nossa aula de Geografia. A gente vai falar sobre tipos de moradias. Então vamos lá. Moradia. Quando você escuta falar sobre essa palavra, o que vem à cabeça? O que você relembra? O que essa palavra traz para você? Moradia. Isso mesmo, é a casa, é a nossa morada, é onde a gente tem o nosso lar. Então vamos entender um pouquinho sobre isso. Os tipos de moradia são as moradas construídas pelo homem individualmente ou coletivamente, a fim de habitá-los, tornando-se então seus lares. Então as pessoas constroem as casas, constroem edifícios, constroem formas de moradia. É onde eu tenho o meu lar, é a minha casa, a gente chama, é o meu canto, não é mesmo? E aí a gente tem também, as moradias são construídas segundo as necessidades e também segundo as condições de cada indivíduo. Por isso a gente vê diversas formas de casas diferentes. Tem moradias de vários tipos, de vários tamanhos. Então a gente precisa primeiro entender como elas são feitas, por que elas são feitas e a importância que a construção de uma moradia tem na nossa vida. Então vamos lá. As moradias são geralmente adaptadas ao tipo de local onde estão sendo construídas. Por que isso aqui é muito importante? Eu vou falar para vocês de casos que a gente precisa entender o lugar correto de construir cada casa, ou um prédio, ou um condomínio. Então vamos entender aqui. A gente precisa levar em consideração o tipo de solo. Por que eu preciso entender? O solo é onde a minha casa vai ser construída ou onde aquele prédio vai ser construído. Por que levar em consideração isso? A gente tem algumas regras determinadas pelos órgãos de segurança, pela prefeitura, que a gente não pode construir em qualquer lugar, né? Eu não posso construir, eu quero construir aqui na beirada do rio. Eu posso construir um prédio muito grande, muito próximo ao rio? Não, porque aquela parte do rio é uma parte muito de areia, arenosa que a gente chama, é úmida. Então talvez ela não vai sustentar aquela morada, aquela casa. E ela pode desabar, você pode correr o risco de ter enchente e levar aquela casa. Então a gente precisa levar em consideração os tipos de solo. Por exemplo, se eu vou construir uma casa em partes mais montanhosas, que tem muito morro, então eu tenho que pensar num alicerce firme. Por quê? Porque essa casa vai ficar em uma situação que pode ser instável ou não. Então a gente tem que preocupar muito com o tipo de solo. Outra coisa muito importante que devemos levar em consideração são os recursos hídricos. O que isso quer dizer? São o que nós temos de recursos de água perto de onde a gente vai construir. Por quê? A gente precisa de água para viver, para sobreviver. E se a gente constrói muito longe, muito distante, a gente precisa de muito trabalho para levar aquela água até onde está a nossa casa, a nossa moradia. Hoje nas cidades a gente já tem a água encanada, a água que chega na torneira da sua casa, o que é diferente das casas construídas em campos ou nas partes mais distantes da cidade. E aí sim é preciso preocupar com isso, porque senão a gente tem muita dificuldade em conseguir a água e dá muito trabalho na rotina diária, buscar água longe. Então se a gente levar em consideração construir mais próximo, desde que a gente não corra risco de recursos hídricos, facilita muito a vida. E a gente tem que levar o clima em consideração. Por quê? Vocês já observaram que tem países que nevam, tem muita neve, tem países que é muito quente, tem muito calor. Então as construções são diferentes. As casas onde nevam muito, várias partes do ano nevam, as casas são construídas, os telhados são aqueles telhados mais inclinados. Vocês sabem por que aqueles telhados são inclinados? É para que a neve não se acumule e pese muito naquele telhado e ele possa cair.
Então, aquela construção naquele tipo de clima, ela tem que ser diferente. Se a gente vai construir, sabe onde? Perto de rios, por exemplo. A minha casa vai ficar um pouco mais próxima do rio. Então, eu preciso fazer uma casa mais elevada, uma casa mais alta, porque aquele rio pode encher um pouco e pode entrar água na minha casa. Eu preciso de ter uma estrutura muito forte, muito profunda. Então, as construções são diferentes de lugar para lugar, levando em consideração também o clima. Então, vamos lá agora. Quais são os tipos de moradia? Os tipos de moradia podem ser individuais, unifamiliares ou multifamiliares. O que isso quer dizer? Às vezes naquela casa mora somente uma família. É um lote que tem ali uma construção de uma casa para uma família. Já, por exemplo, os edifícios, os prédios, eles são construídos dentro de um espaço e naquele espaço moram várias famílias ao mesmo tempo, cada uma no seu apartamento. Mas as famílias são todas naquele mesmo espaço, então multifamiliar, várias famílias. Então nós temos as casas de alvenaria, nós temos os edifícios, as palafitas, que eu vou falar um pouco para vocês, as ocas, iglu e casas de pau a pique. São totalmente diferentes umas das outras e todas têm as suas particularidades, cada uma com a sua definição. Então vamos lá para a casa de alvenaria. A casa de alvenaria é o que a gente mais conhece dentro da cidade. Por quê? Aqui na cidade as pessoas têm acesso com muita facilidade sobre os materiais de construção, a gente vai lá comprar tijolo, a gente vai comprar cimento, então fica muito mais fácil de construir uma casa. A gente tem uma casa unifamiliar, esta casa ela é para uma família, aqui nesse lote podem morar outras pessoas, sim, mas a classificação é unifamiliar. Por que se chama alvenaria? Porque ela é construída com tijolo, cimento, argamassa e reboco, pintura. E também tem uma cobertura, que é o telhado. Geralmente, esse telhado a gente usa telhas, pode ser aquela telha colonial, pode ser aquela telha de amianto. Então, são várias formas de telha. E a gente também tem condomínio. O condomínio tem várias casas, as casas são baixas, são casas, lembra que a gente tem os edifícios que são diferentes? Então, essas casas são baixas, são casas menores, não é isso mesmo? Então, vamos passar agora para os edifícios. Eles são multifamiliares, como eu falei. Olha só, em uma só construção, a gente consegue colocar lá morando várias famílias. Os edifícios, eles são evoluções da sociedade. O que aconteceu? As cidades estavam ficando muito cheias, muito aglomerado de pessoas, então eles começaram a usar os espaços mais compactados. O que é compactados? Aproveitando mais os espaços. E uma das formas de construção foram os prédios, os edifícios. E com a evolução também, a gente começou a ter prédios muito altos, com uma demanda muito grande de moradores. E vocês sabiam que os prédios também eles podem ser tanto para moradia familiar, como prédios comerciais. Então, por exemplo, a gente tem aí edifícios que são só com salas para aluguel. As pessoas alugam aquelas salas para montar uma clínica, um escritório, um consultório. Então, a gente tem aí, vários edifícios na nossa cidade. Já não encontramos muito edifícios nas áreas rurais. Lembra que nós temos as zonas rurais, o campo? Lá a gente já não encontra tanto edifício. Por quê? Porque lá tem muita área aberta ainda que se pode construir as casas. Então vamos para as palafitas. As palafitas elas não são muito encontradas aqui na nossa região.
Por quê? As palafitas, elas são construções, ó, elas são unifamiliares e elas são geralmente de áreas alagadas, muita água, aquela região, por exemplo, do Pantanal, é uma área que tem muita água. Então as pessoas constroem, olha, com madeira, elas são construídas com madeira, não são de alvenaria, tijolo, cimento, elas são feitas de madeira. E olha lá, elas ficam em cima de estacas, olha lá, a gente tem as estacas que levantam essa moradia do chão, que levantam essas palafitas, e aí as pessoas constroem ali em cima com madeira. Ah, professora, eu poderia construir ali com tijolo? Poderia, mas você precisaria de ter uma estrutura forte para aguentar aquele tijolo. Por quê? Porque as construções dependem muito do solo. E esse solo aqui, ó, é instável. Olha lá, uma casa levantada num terreno muito úmido. Então, ela precisa ser uma casa um pouco mais leve, por isso que eles usam a madeira, tá bom? E a gente tem a oca. A oca vocês já devem ter ouvido falar, já viram na televisão ou já conheceram alguma. A oca é uma construção, olha, é uma habitação indígena. Ela é propriedade dos índios, a gente só encontra por partes indígenas. E aí, ela é feita de galhos, troncos de árvores, palhas e folhas, e elas duram muitos anos. E uma curiosidade da oca é que ela é construída numa parte da aldeia indígena, com madeira da própria natureza, eles pegam as madeiras, eles têm muita habilidade com essa construção. E eles fazem essa oca, lá dentro não tem janelas, lá não tem divisão, não tem parede, não tem... Eles fazem essa construção para se abrigarem da chuva, para se abrigarem do vento, de animais que ficam por ali, né? Então, isso aqui é uma forma de proteção das pessoas. E dentro dessas ocas moram várias famílias ao mesmo tempo, né? Várias famílias moram ali dentro. Por isso, elas também são multifamiliares, tudo bem? E a gente tem a casa de pau a pique. Quem aí já visitou uma casa de pau a pique? É uma construção mais barata, ela usa recursos da própria natureza e geralmente a gente encontra essas casas, essas moradias, mais nas partes rurais, porque lá eles usam esses materiais. Então vamos ver, é unifamiliar, ela é feita de barro e palha. São construções usadas muito antigamente. Hoje a gente já consegue ver um avanço dessas construções. Então, como que elas acontecem? As pessoas usam muito o bambu. Eles cortam o bambu, fazem as taquaras e eles fazem toda a armação dessa casa com bambu. Depois eles fazem, olha só, uma massa com barro e água. E eles vão tampando toda essa parte que eles construíram com o bambu e formando essa moradia. Geralmente elas são menores, elas não são muito grandes e elas são mais simples e mais comum nos municípios do interior do Brasil. Os telhados, eles podem ser também de folhas, muitas pessoas podem também colocar telha, se tiver a telha, mas tem que pensar na estrutura, ela tem que estar bem segura para sustentar esse telhado. Mas existem várias moradias de pau a pique. E aí temos as iglus. As iglus são usadas muito nas regiões de muito gelo, de muito frio, regiões onde tem muita neve. E elas não são moradias permanentes, não. Geralmente as pessoas usam essas moradias eles vão caçar, eles vão, ou alguma expedição. Expedição é quando eles vão escalar algum pico de neve. Então eles constroem essa iglu, ela tem justamente essa formação e uma entrada. Lá dentro, ainda assim é muito frio, mas essa construção, ela ajuda a proteger
os esquimós, as pessoas que estão usando essa casa, essa moradia, para se proteger, por exemplo, de tempestades de neve, do frio muito intenso que tem durante a noite. E, professora, você deve se perguntar assim, professora, mas lá é frio, ela é feita de neve, ela é construída com o próprio gelo. Então, o próprio calor do corpo das pessoas que ficam lá dentro acabam aquecendo aquela moradia, acabam aquecendo aquele ambiente. E depois, com o tempo, as pessoas conseguiram a caça, conseguiram resolver o que precisava, eles voltam para a sua morada, tá bom? Ó, elas são feitas de bloco de neve e são nas regiões polares, é muito frio, tá bom? E é importante ressaltar que apesar de muitas pessoas no mundo não terem um lar, a moradia é um direito fundamental de todos os indivíduos, segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ter uma habitação é direito de todos e está previsto constitucionalmente. Então, todas as pessoas têm direito a um lar, seja ele um apartamento, seja uma casa de pau a pique, seja uma palafita, mas todos nós temos direito a uma moradia. E para a atividade de hoje, em seu caderno descreva a sua casa, que é a sua moradia, com as suas principais características, relembrando o que você aprendeu na aula de hoje. A sua casa, você mora em um prédio, você mora em uma casa de alvenaria, você já visitou alguma casa de pau a pique, você pode ir lá sim descrever as características. Bom trabalho a todos vocês e até a nossa próxima aula. E para acessar a nossa plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. E se inscreva no nosso canal do YouTube, onde terão mais aulas. Bom trabalho e até a próxima aula.